continuidade ao capítulo 5, estudando a providência do nosso Deus. E hoje mesmo encerraremos o capítulo 5, ao estudarmos os pontos 6 e 7. Faremos a leitura do ponto que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações. Mas, às vezes, tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasião de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece com ele, que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. E o ponto 7, como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Os objetivos desse estudo bíblico, meus irmãos, é compreender a doutrina do endurecimento dos ímpios na providência de Deus. Nós vamos ver que Deus, o Deus do amor, o Deus que nos dá misericórdia, ele endurece ímpios em sua providência. Nós vamos analisar o cuidado especial e inabalável de Deus para com a sua igreja, a igreja invisível, para com os seus eleitos, para com suas ovelhas. E vamos concluir esse estudo com aplicações práticas, meus irmãos. E aqui eu quero iniciar o estudo com uma pergunta. Eu gostaria que os irmãos participassem. Se Deus endurece o coração de alguém, ele é o autor do pecado dessa pessoa? Por quê? Nas aulas anteriores, nós já falamos um pouco disso, mas esse vai ser o pontapé inicial para a nossa aula de hoje. Se Deus endurece o coração de alguém, como nós já sabemos no exemplo claro de Faraó, ele é o autor do pecado dessa pessoa, que ele mesmo endureceu o coração? Por quê? Como a gente já tinha falado, mais ou menos, né? É ele que endurece, né? É ele que salva, é ele que nos escolhe, né? Que a Bíblia diz que ele não é autor do pecado, né? E nós, quando a Bíblia fala, a gente se cala, né? Sobre esse assunto também é interessante. Ainda que não haja explicação, acho que nós temos que aceitar pela fé. O irmão Michael disse, a gente já refletiu isso outras vezes em outras aulas. Contudo, eu concluí algumas coisas também, já percebi que é inerente ao ser humano. E Deus não pode pecar, porque Deus é perfeito em tudo. Deus sendo perfeito em tudo, ele não pode pecar. Agora, o que seria o pecado em si? É o ato ou é a rebelião contra Deus? Nós já falamos isso quando a gente tratou no capítulo dos decretos eternos de Deus, que é o capítulo 3. Então, um ato não é pecaminoso em si. O tirar a vida de alguém não é pecaminoso em si, só o fato de tirar a vida. Oh, mas como não? Isso vai depender do agente. Porque se Deus, por exemplo, que é o autor da vida, o dono da vida, e é aquele que justamente pode justamente derramar toda a ira sobre todas as pessoas que são impiedosas e infiéis, então se Deus matar, Deus não peca. O coração que peca por causa do endurecimento é responsável pela transgressão. Porque como nós vimos no sermão de domingo, que está lá no YouTube, ele tem um coração endurecido pelo seu prazer. Ele, por prazer, tem um coração endurecido. Bom, Wesley, seu comentário, assim como o do irmão Michael, foi muito pertinente e complementar. De fato, Deus não é o autor do pecado, como nós já discutimos também em outras aulas. Mas, como juiz, ele entrega o pecador à sua própria rebeldia. E, como você mesmo disse, o pecador, ao contrário do que a gente pensa quando a gente se depara com Deus endurecendo o coração,
pecador naturalmente tem o coração endurecido. Ele deseja, inclusive, ter o coração endurecido. E esse endurecimento é um ato, e não um ato de iniciação do pecado. Não é Deus que pega um santo e endurece o coração do santo. Não. Deus pega um pecador e ainda o endurece, que opera de uma forma negativa, recusando a graça salvadora dele para esse ímpio, e de uma forma positiva, entregando esse ímpio ao pecado, como nós vimos no culto de domingo agora. O maior desespero do ser humano é Deus permitir que ele faça tudo o que ele quer. Deus permitir que ele seja entregue à sua própria natureza. Isso é o pior que Deus pode permitir para um ser humano caído, meus irmãos. À luz da Confissão de Fé de Westminster. A retirada da graça, que é quando Deus recusa, também Deus os entregou a honrarem seus amigos. Não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Paulo descreve a humanidade que, conhecendo a Deus, não glorificou a Deus. E o castigo de Deus aqui, como eu disse, não é um raio do céu, mas sim deixar que o homem faça o que quer. Nesse caso aqui, meus irmãos, Deus nem precisa de fazer nada. Deus só deixa o ser humano fazer o que quer. E o irmão Tiago abordou esse assunto com muita maestria no culto de domingo passado. Então, o pior juízo de Deus nessa terra não é o sofrimento, meus irmãos, mas é o silêncio e a permissão para pecarmos sem nenhum tipo de freio. Então, graças a Deus que ele nos freia, porque se Deus tirar os perdidos, meus irmãos. Deuteronômio 29, 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender. O endurecimento do povo decorre da justa providência de Deus, que lhes recusou a graça iluminadora por causa de pecados anteriores, permitindo que permanecessem. Próprio Deus endurece o coração, permite a cegueira, a manutenção da cegueira. Deus, ele permite, meus irmãos, a procedência do pecado. Marcos 4, 11 e 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Deus aqui, meus irmãos, na verdade, Jesus, né, Deus Filho, ele explica por que ele usa parábolas. E aqui ele é claro. Ele usa para que uns, vendo, vejam e não percebam. E outros que ouçam, mas não entendam. E Deus, Jesus, ele age assim, meus irmãos. Deus, como justo juiz, concede a graça de compreender os mistérios do reino aos que estão de dentro, enquanto por causa de seus pecados recusa essa graça aos que permanecem de fora, permitindo que as parábolas se tornem ocasião de maior cegueira e endurecimento, ou seja, o próprio Jesus, por meio das parábolas, endurecendo o coração de parte do povo daquela época. Graças a Deus, meus irmãos. Antes de passar a palavra para o irmão Davi, só recapitulando essa passagem de Marcos, ilustrando o próprio Jesus, explicando o uso de parábolas e endurecendo o coração de alguns para que não entendessem o que ele mesmo queria dizer. Sim, irmão Davi?
Calma aí, tô passando umas motos aqui. É a mesma coisa que fala em Êxodo 33:19, né? Onde Deus fala que ele vai ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, né? Exatamente. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Perfeita observação, irmão. Irmão, Tiago, pode falar também. Irmãos, a respeito desse assunto, eu queria fazer uma breve colocação, que é o seguinte: no cientificismo, hoje em dia, cientificismo, irmãos, é a tentativa científica de comprovar todas as coisas, né? É aquela velha ideia de que eu só consigo acreditar numa coisa se eu consigo provar ela cientificamente falando, né? Vocês estão tá todo mundo me ouvindo? Tá dando para ouvir, Sim, William? estamos ouvindo bem. Então, no cientificismo, quando vai falar a respeito de Deus, principalmente quando vai se falar a respeito de provar se Deus existe ou se Deus não existe, enfim, é, o, na maioria dos ateus que são meio cientistas, assim, no meio científico, né, eles falam que não conseguem provar que Deus existe porque eles não têm, porque Deus não tem uma prova científica ali, física, né, material de que ele exista. Então, nesse caso, como a gente está tratando, né, eu acredito que a gente está tratando dentro desse ponto, de coisas que Deus deixa misteriosas, né, para que não sejam descobertas de certa maneira. Porque Deus ele pode conceder a graça de nós vermos os mistérios, certo? Como está escrito aí, de entendermos os mistérios, de percebermos nosso próprio pecado, e também Deus oculta de quem Ele quer. Então, Deus tem misericórdia de quem quer e ele não tem misericórdia de quem Ele quer também. Então, nesse caso do meio científico, o meio científico, o que que ele fala? Ele fala que eles não têm ferramentas, ou seja, nas ferramentas atuais científicas, elas não conseguem notar Deus no mundo. E aí entra aquela grande questão, que é uma baita de uma. Aí é um baita de um egocentrismo, humanismo mesmo. O ser humano, por não ter ferramentas adequadas para enxergar Deus com o método científico, eles dizem que Deus não existe. Porque isso daí, irmãos, é uma maneira de humilhar o nosso Deus eterno. Quando o cientista diz que ele não consegue enxergar a Deus porque não tem ferramentas científicas para enxergar a Deus, ele está dizendo que o Deus que ele quer enxergar deveria ser tão menor do que as ferramentas, insignificantemente menor do que as ferramentas, ou seja, o método científico que eles usam, que são as ferramentas para enxergar, deveriam captar Deus, e por não terem captado, eles não podem acreditar. E isso é a zombaria de Deus, por mais que eles não percebam, né? Isso é zombar de Deus, porque é dizer que as nossas ferramentas humanas, que é o nosso intelecto, não estão vendo os mistérios de Deus, então ele não pode existir. Ele deveria ser muito menor do que as ferramentas, para que as ferramentas pudessem o enxergar, certo? Então, irmãos, quando nós estamos tratando sempre desses assuntos nos quais essa pessoa recebeu a graça e ela converteu, ela entendeu o evangelho e aquela outra não, por quê? Irmãos, é porque é Deus quem revela ou não. Isso é glorificar a Deus. É saber que Deus pode revelar ou não. Então, nunca é da capacidade da ferramenta intelectual e nem da santidade ou qualquer coisa que seja assim, porque senão seria sinergismo, ou seja, o homem teria intelecto suficiente para enxergar e conhecer a Deus, certo? E não seria Deus o soberano que está revelando. Então nós temos que abandonar qualquer ideia de que nós vamos conseguir compreender mistérios quando tem certas pessoas que são especiais e têm sonhos e elas. Porque isso tudo está dizendo que é da pessoa e não de Deus. Desculpa ter sido longo, irmãos, mas Deus abençoe. Amém, meu irmão. Muito
relevante sua ponderação. E sim, irmão Michael. Não só complementando tudo, assim, né? Tudo que falaram tá muito bem dito, como diz na Bíblia, né? Mas também ali, assim, né, no Salmo 25, né, Davi ali, né, pedindo para Deus, né, para Deus, que Deus sonda ele, né, e aí quando ele fala aí no versículo 8, né, bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Então, assim, é tudo que Deus faz, né, e nós todos somos pecadores, né, como diz Romanos ali, né, que todos pecaram, e é ele que ensina os nossos caminhos, né. Depois ele diz, ó, guiará os mansos em justiça e os mansos ensinará o seu caminho. Então, tudo é Deus que já tem tudo preparado para nós, né? Tanto para os salvos como para os ímpios, né? Tem um versículo também, né, que diz que o ímpio, ele já é ímpio no ventre da mãe, né? Então, tudo já está preparado por Deus, né? Só que essa preparação, às vezes, nós não entendemos isso, né? Porque para nós é muito difícil para nós, né, dizermos assim, meu filho Davi, Deus predestinou ele para o inferno. Para nós é uma coisa, não tem como ir para o inferno. Então a gente, no nosso entendimento isso, mas tudo que Deus faz é perfeito. Então ele já guia os nossos passos, né? Nem que nós estamos aqui porque ele nos colocou aqui. Então, assim, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, tudo que a gente está querendo fazer é porque Deus já colocou isso no nosso caminho, no nosso coração, ele gerou essa vontade para nós estarmos aqui querendo conhecer dele, né? Então, essa soberania suprema de Deus, assim, né, elimina totalmente o pecado dele, né? Voltando à primeira resposta ali, né, aquela resposta que o irmão William Wesley deu também ali, perfeita ali, né, porque elimina, não tem como Deus pecar, porque essa maldade já está em nós, né? E aí depois ele segue ali, né? Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Aí depois, qual é o homem que teme ao Senhor? Aí a resposta dá, né? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então é Deus que faz todos os caminhos, tanto dos ímpios como dos filhos dele, né? Então isso é perfeito demais, né? Essa soberania dele, né? E ele não peca, né? E ele não peca, não tem como ele é muito perfeito, né? Perfeito, meu irmão. Louvado seja Deus. Sim, irmão Davi. E aí a gente pode, sim, né? A pergunta que muitos chegam a fazer quando entendem essa soberania de Deus, né? Então por que que Deus criou tudo? Por que que ele criou a humanidade? Por que que ele criou pessoas para ir para o céu e para ir para o inferno, né? Chegar e questionar Deus desse jeito. E aí o próprio Deus responde em Isaías 29:16, né? Quem é a criação, né, para questionar o seu criador, né? Então é a gente só aceitar, né? Acreditar e aceitar e pronto, né? Quem somos nós para questionar o nosso criador, né? É pela fé, como o irmão Michael disse, respondendo a pergunta no início da aula. Perfeito, meus irmãos. O irmão Wesley também quer fazer um comentário, vou passar a palavra aqui para ele. Meus irmãos, é sobre um assunto anterior do outro slide, sobre a maior punição, o pior juízo de Deus. O William preparou essa frase muito marcante. O pior juízo de Deus nessa terra não é o sofrimento, mas o silêncio e a permissão para pecarmos sem freios. E correlacionando com o papel de pais que nós temos, o maior castigo punitivo mesmo, a punição que os nossos filhos podem ter é que nós permitamos eles de fazer o que eles querem. Então, a permissividade paternal é um castigo para os nossos filhos. É um castigo sem amor nenhum, porque Deus não derrama o seu amor para com estes ímpios. Para com estes, ele vira o seu rosto. E um pai, quando ele é permissivo também com os filhos, no sentido de permitir que eles pequem, olha só, então o castigo pior não é agressão física, não é para um filho, não é que ele seja agredido, ou mesmo não agredido, mas corrigido, e na percepção do filho pode ser ruim,
ou um castigo, ser privado de alguma coisa. Isso não é o que há de pior. O que há de pior é o pai não fazer nada. Isso é o que há de pior. Porque quando Deus não faz nada com o ser humano, é o que há de pior para o ser humano, né? Ser entregue mesmo aos seus próprios desejos. Exatamente. Graças a Deus, meus irmãos, é por essa lição aqui como pais e mães aqui no grupo. Sim, irmão Tiago. Falando, o Davi trouxe uma questão interessante que fala a respeito da reação ímpia quando esse assunto, né, a respeito do céu e inferno é dito, né? Então, quando as pessoas começam a entender a soberania de Deus nesse sentido, muito desses discursos se tornam mais acadêmicos, sabe, irmãos? Por exemplo, nós estamos fazendo um estudo aqui, esse estudo, os irmãos sabem que nós desejamos fazer para a glória de Deus e com alegria. Ou seja, nós estamos nos alegrando na vontade de Deus sendo feita, né? E todos os irmãos aqui, o Davi, inclusive, mas quando nós falamos para o ímpio fica extremamente furioso, né? Não só o ímpio, mas quem tem uma teologia errada, né? Fica extremamente furioso com a ideia de Deus, né, sentenciar o inferno do ímpio, o inferno eterno. Então, aí surgem essas questões. Mas, irmãos, essa atitude de Deus enviar os ímpios para o inferno, ela deve gerar em nós reações verdadeiras. É óbvio que nós não podemos nos alegrar por pessoas irem para o inferno. Enfim, mas nós nos alegramos, você vê que é uma coisa que é quase um paradoxo. Até o William e o Wesley, que já estão avançados no estudo da confissão, podem até comentar melhor depois, mas é quase um paradoxo, porque nós não estamos nos alegrando por pessoas estarem sendo enviadas para o inferno eterno e sofrerem, mas nós nos alegramos com a justiça de Deus quando isso acontece. Inclusive, em Apocalipse, vai dizer que todos os anjos e os santos que estão no céu, quando Deus manifestar o seu juízo de condenar as pessoas ao inferno, isso está em Apocalipse 18 e 19, os capítulos 18 e 19, vai dizer que eles estão alegres com a decisão de Deus de enviar essas pessoas para o inferno, se alegraram nessa decisão de Deus, porque o juízo de Deus está sendo demonstrado. Ou seja, todos nós, quando estivermos lá, vamos nos alegrar, não só vamos né, crer na justiça de Deus, mas vamos nos alegrar na justiça de Deus sendo feita. Você vê que é quase um paradoxo, né? Nós não gostamos, de fato, de pessoas irem sofrer no inferno, por isso nós pregamos o evangelho, mas vamos nos alegrar quando isso acontecer. É interessante. Mas, como eu disse, nós estamos estudando, e quando nós vemos a justiça de Deus sendo feita, mesmo que feita até a amados irmãos meus, né? Meus irmãos, familiares, até meus filhos, minha esposa. Se isso acontecer, a alegria será pela justiça de Deus e não pelo fato, né, de estar acontecendo em si. Perfeito, meu irmão. O irmão Wesley também vai fazer um comentário. Sobre essa alegria na justiça de Deus, isso fica claro, meus irmãos, com os salmos imprecatórios. E aí eu posso destacar, por exemplo, o Salmo 109, que canta profeticamente, sobre Judas, sobre as punições de Judas. Olha, o versículo 8 do Salmo 109 diz: Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tem e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Enfim, e por aí vai. É um salmo imprecatório, nesse caso, contra o Judas, o filho da perdição, um inimigo do Senhor. Então, pela justiça de Deus, nós temos, inclusive, que cantar esse salmo. Uma vez um irmão falou comigo, quando eu estava apresentando a salmodia, para ele, a prática da salmodia, que deveríamos cantar os salmos no culto, ele falou:
depois de algumas objeções. Uai, mas e os salmos imprecatórios? Uai, os salmos imprecatórios, nós temos que cantar eles também. Você não vai ler os salmos imprecatórios? Então tem alguns salmos que você não pode ler no culto? Então ele não tinha entendido esse aspecto que o irmão Tiago disse. Então os salmos imprecatórios, eles devem ser lidos e cantados também, porque eles não cantam sobre a nossa vingança, que tem sabor de mel, sobre a nossa justiça falsa e mentirosa, injusta, mas eles cantam sobre a justiça de Deus, de acordo com os propósitos eternos do nosso Senhor. Ótimas colocações, meus irmãos. E em contrapartida, a justiça de Deus é maravilhosa, porque além de punir o ímpio merecidamente pelos seus pecados, ela também pune Jesus imerecidamente pelos nossos pecados. Essa é a justiça de Deus, meus irmãos. Passando para um segundo ponto, Deus e a retirada dos dons. Deus causa a perda da sensibilidade moral que antes possuíam, dos ímpios. E nós vamos ver isso em alguns textos bíblicos. Mateus 13, 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Então Deus, em sua justa providência, concede mais graça e entendimento àqueles que já receberam e respondem à luz que têm. Enquanto por causa do pecado, retira ou permite a perda até dos dons que os ímpios possuíam, entregando-os ao endurecimento. 2 Coríntios 11, 13. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, quando Deus permite, como justo juiz que ele é, que os homens sejam expostos às tentações desse mundo e ao engano de Satanás, seus entendimentos podem ser corrompidos por causa do pecado, propositalmente por parte de Deus, meus irmãos. E caminhando para o terceiro ponto, que é a exposição a ocasiões. Por quê? O que é bom para uns torna-se tropeço para quem tem um coração corrupto. Isaías 8,14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Romanos 9, 32 e 33. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. 1 Pedro 2, 6 a 8. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados a essa desobediência. Então, mesmo Cristo, que é refúgio e santuário para os que creem, torna-se por justa providência de Deus. Não é acaso não, meus irmãos, é Deus. Torna-se pedra de tropeço e laço para os ímpios, aos quais ele, por causa dos pecados dos ímpios, recusa essa graça iluminadora, permitindo que eles tropecem naquilo que eles deveriam abraçar, o Cristo Jesus. Alguns exemplos, meus irmãos, Êxodo 8, 15 e o 32. Como eu disse, o exemplo de Faraó. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E o versículo 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, não deixou o povo ir. Romanos 9, 17 e 18. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei,
para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Faraó viu os mesmos milagres que deveriam provar o poder de Deus. Meus irmãos, aquelas pragas, né, benditas, não vou falar malditas, benditas de Deus, o faraó presenciou todas, perdeu o seu primogênito, né, inclusive na última praga. Enquanto os hebreus creram, o coração de faraó se endureceu. Então, o sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O problema não está no sol, a revelação de Deus, mas na natureza do objeto, que é o coração do humano. Como nós oramos aqui às 7h30 para Deus amolecer ou quebrar os corações de pedra. Duas pessoas podem ouvir, meus irmãos, o mesmo sermão. Uma sai chorando de arrependimento e a outra sai irritada ou indiferente. Meus irmãos, é assim que Deus age. Deus governa o átomo e as galáxias, mas o seu olhar é diferenciado sobre o seu povo. Saindo agora do ponto 6, meus irmãos, nós entramos no ponto 7, sobre a preservação da igreja do Senhor, e isso é lindo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem aqui, meus irmãos, não é necessariamente um conforto material, mas a conformidade à imagem de Cristo, conforme o versículo 29. A providência especial garante que todas as circunstâncias, eu não estou falando só das boas, meus irmãos, estou falando também das circunstâncias que aos nossos olhos são ruins e difíceis. Então, a providência especial garante que todas as circunstâncias sirvam para o bem espiritual da igreja, do povo de Deus. Amós 9:8 e 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Deus destruiria o reino pecaminoso, mas peneiraria a casa de Israel, para que nenhum grão caísse na terra, meus irmãos. A história do mundo acontece para que a história da igreja se cumpra. Deus move impérios inteiros para proteger os seus eleitos. Mateus 16:18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A promessa de Cristo aqui, meus irmãos, é a garantia máxima da providência especial de Deus. A igreja será atacada, as portas do inferno, mas a providência de Deus assegura sua vitória final. Isso nos dá esperança, meus irmãos. E aqui tem alguns exemplos de perseguição e de crescimento. A perseguição, que é um mal aparente, é claro, é providencialmente usada para dispersar os crentes e espalhar o evangelho, conforme Atos 8:4, que parecia ser o fim da igreja, se torna um meio do crescimento da igreja. Meus irmãos, no primeiro século, após a morte de Estevão, os cristãos foram dispersos pela Judéia, para Samaria e pelas regiões gentílicas. E essa dispersão levou o evangelho para fora do ambiente exclusivamente judaico, culminando na fundação da igreja de Antioquia, que se tornou um dos maiores centros missionários do cristianismo, conforme Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Outro ponto importante sobre a diaspora cristã após a queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, o templo de Jerusalém. E essa dispersão dos judeus cristãos se espalhou e construiu comunidades cristãs por todo o Mediterrâneo por causa da destruição do templo.
levando o evangelho a regiões que ele ainda não havia chegado. E a reforma protestante, meus irmãos, perseguição de reformadores e de protestantes, como os huguenotes na França ou os puritanos na Inglaterra. Eles foram perseguidos na Europa. E isso resultou em migrações forçadas que levaram o evangelho reformado a novos territórios, incluindo a América do Norte, inclusive no Brasil, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas huguenotes franceses chegaram no Brasil e eles foram mortos aqui, perseguidos. Mas eles fundaram igrejas aqui. E foi uma bênção por causa dessa perseguição de reformadores e protestantes. Nós sabemos que a América do Norte foi povoada por puritanos, ingleses que fugiram dessa perseguição no século XVI e XVII, meus irmãos. Então, como eu disse, isso nos dá esperança de que, ao contrário do que nós imaginamos, que as coisas vão piorar, e esse pensamento pessimista de que as coisas vão ficar pior a cada dia até que Jesus venha, meus irmãos, a promessa bíblica, ela é outra. É que as portas do inferno não vão permanecer e que Deus preservará a igreja dele até o fim. Cristo já venceu, meus irmãos. Concluindo, Deus é um soberano absoluto que governa todas as coisas. E ele usa o pecado humano como uma ocasião para o seu justo juízo, endurecendo os ímpios que ele quer. E ele usa todas as coisas para o bem da sua igreja, conforme sua maravilhosa vontade. Meu irmão Wesley tem uma consideração a fazer. Antes das aplicações, meus irmãos, quero fazer um comentário mais didático, visando conhecimento da ordem estrutural da nossa confissão de fé. Esse último ponto, o ponto 7, o ponto que conclui o capítulo 5 da Providência, ele já é uma grande aplicação, irmão, né? É como se os teólogos de Westminster, eles, de fato, concluíssem toda a providência dizendo: não interessa o pecado do ímpio ou do eleito, não interessa nenhuma circunstância, nem da criação, nem nada, nada, nada. E quiçá o próprio pecado, como eu disse, que é algo de pior. Mas tudo termina no ponto 7. Então, depois de falar sobre a providência de Deus, sobre diversas óticas e aspectos, até sobre o pecado, no ponto 5 e 6, ele agora fala, no 7, que tudo isso é para que a igreja permaneça, para que a igreja prospere, para que a igreja avance. Olha só. Então, estruturalmente, para a gente entender a ordem da própria confissão de fé, ela tem uma ordem lógica, sequencial, como nós estamos vendo de capítulos, e internamente também, de introdução, desenvolvimento e conclusão. E esse ponto 7, ele é uma conclusão até aplicativa. Ele está dizendo, tudo que vocês leram até agora sobre a providência é para a glória de Deus e para a edificação da própria igreja. Né? Maravilha. Graças a seja Deus. Caminhando para as aplicações, viva com temor e tremor. Que nós possamos, meus irmãos, reconhecer a seriedade do pecado, a recusa persistente da graça pode levar ao juízo do endurecimento. Então, que possamos buscar arrependimento hoje, meus irmãos, dos nossos pecados, que são muitos. Aqui em casa nós estamos revendo os 10 mandamentos e a cada leitura nós conseguimos visualizar o quão pecadores nós somos, meus irmãos. E bem como os irmãos também são. Então, que todos possamos buscar o arrependimento ainda hoje. Nós possamos viver com confiança inabalável. E se Deus cuida de nós de um modo especial, como nós já vimos da providência dele, não há o que temer. Descanse, conforme diz Romanos 8, 28, que nós já lemos, sabendo que
Sua providência está trabalhando em seu favor, a providência de Deus. Mesmo diante de todas as adversidades, diante de enfermidade, de dificuldade financeira, diante de problemas, meus irmãos. Mesmo assim, a providência de Deus trabalha ao favor dos seus. E por fim, que possamos ser um instrumento dessa providência de Deus. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Que possamos usar os meios que Deus deu, que é a oração, o estudo bíblico, o nosso trabalho, evangelismo, que nós possamos usar esses meios com toda a diligência, sabendo que é Deus que opera através deles. Então, que não sejamos passivos, mas ativos na nossa fé e possamos estar aptos a sermos usados por Deus para Ele atingir a igreja dele, o povo dele, por meio de nós, meus irmãos. Louvado seja Deus. Algum dos irmãos tem algum comentário? Só que dentro falasse agora também, nós estamos aqui, né, nós estamos no catecismo, mas aí agora a parte da providência, né, e a nossa reação ao evangelho, né, isso, né, Paulo fala que nós, né, contribuímos, né, que o sinergismo usa muito, né, que nós cooperamos com a nossa salvação, né, lógico que não, porque Cristo diz que não, né, então a gente tem que pegar o que Paulo diz baseado no que Cristo diz, né, mas nós reagimos ao evangelho, né, então se nós somos salvos, nós temos uma vida diferente com Deus, né, e analisando nossas vidas, assim, né, aqui em casa, assim, né, como a gente é falho, assim, né, que a gente, sim, a Deus, né, deu o melhor dele, né, a gente está agora ali em Lucas 23, a gente tá aqui em casa, a gente faz o catecismo e a gente vai expondo a Bíblia, né, a gente já está no Evangelho de Lucas, já está em 23 ali, aí Jesus no Getsemane ali, né, então, assim, Deus deu o melhor dele para nós, né, e nós conversamos sobre isso ontem, assim, nós não damos nem o nosso pior para Deus, porque eu, analisando assim, tipo, vem um mendigo na tua casa e te pede, nós botei o exemplo, te pede uma meia, aí tu vai lá no guarda-roupa lá e, pô, vou pegar a meia mais furada que eu tenho aqui, pior que eu dou para ele, porque daqui a pouco não vai mais prestar mesmo com ele, né, aí tu vai lá, pega a tua pior meia e dá pro mendigo, aí o que tu desse para ele? Tu deu o teu pior, mas tu deu. E nós, como cristãos, né, muitas vezes nós não damos nada para Deus, nem o nosso pior, de chegar assim de manhã, hoje eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Então vou ler aqui, vou dar o meu pior, vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Vou orar porque eu tenho que orar, Deus manda eu orar, eu vou orar. Mas infelizmente nós muitas vezes não damos nem isso, nem o que a gente saberia que tinha que ser feito, né? E Deus deu o melhor dele para nós, né? Então, a gente vê mesmo, né, com tudo isso que a gente está falando na providência, a gente só faz isso porque Deus nos guia mesmo, né? Porque por nós mesmos, no momento que a gente achar que a gente faz alguma coisa por mérito, né? A gente não entendeu nada do evangelho, né? E é muito triste isso, né? Para nós que nem a gente pode entender, como o Thiago estava falando ali, né? Tudo hoje tem que ser comprovado cientificamente. Para nós, não. Nós cremos porque Deus habita em nós. E nós não éramos para ter esse pensamento, nós éramos para agir, né? E a gente vê essa providência, a gente vê esse Deus tão perfeito, né? Que faz a gente fazer as coisas, né? Dentro da providência dele, né? E aquilo que eu sempre falo, assim, eu digo assim, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Porque se fosse por nós mesmos, né? Essa nossa fé, né, nada nosso, né, nem vale de nada, né, nós não somos merecedores nem de adorar a Deus, né, então, que a gente consiga refletir nessas tuas aplicações aí, que tu colocasse nesse sentido, né, que a gente, né, responda, né, tudo que a gente tem recebido de Deus, né, e por sermos salvos, que nós possamos, né, viver esse verdadeiro evangelho, né, para que não chegue no último dia lá e Jesus dizer que não nos conhece, né, isso é tão
era para ser tão temeroso para nós isso, né? E muitas vezes a gente nem dá bola, né? A gente vive os nossos dias como se Deus não existisse. Né? Graças a Deus. Sim, irmão Wesley. Irmão Michael falou, e eu lembrei do pastor Paulo Júnior, uma vez ele pregando, ele disse sobre oração, ore até orar. Ore até orar. E eu também li sobre a oração do Pai Nosso, um comentário de Martinho Lutero, recentemente, e eu até falei isso no culto domingo, na liturgia. Ele fala sobre o Amém, que o Amém, ele é, na oração do Pai Nosso, a manifestação de certeza do Filho de que Deus Pai ouviu a nossa oração e vai atendê-la. Então, ele fala que enquanto você não crê que você será atendido, que seus pedidos serão completamente atendidos na oração do Pai Nosso, não fale amém. Não fale amém. Você só fala amém quando você tiver isso. Então, à luz do que o pastor Paulo Júnior disse, né? O irmão Michael falou aí sobre nossa dificuldade de fazer, não com prazer, de fazer só por obrigação. Então, essa chamada à ação que o irmão William trouxe de ser um instrumento da providência, tá com dificuldade de orar, ore. Ore até você orar. Leia a Bíblia até você ler. Ah, mas eu tô lendo por obrigação, então eu passo tão superficialmente que acaba que eu não entendo nada, eu não medito. Leia até você ler. Leia até ler. Ore até orar. Cante até cantar. E dessa forma, se Deus quiser, Ele nos dará amor e por Ele e prazer em o servir completa e adequadamente. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Se não tem mais comentários, eu vou pedir o irmão Michael para fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse estudo e finalizando nossa reunião de hoje. Amém, Senhor. Ah, Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor infinito, Senhor, que o Senhor derramou sobre nós. O Senhor nos deu, Senhor, o seu melhor, seu único filho, teu filho amado, unigênito, primogênito, que era o teu melhor, Senhor. Que a gente possa, Senhor, nesse resto de semana, dar o nosso melhor para ti, Senhor. O amor com vontade. Porque sabemos, Senhor, que tu és o nosso Deus. Nós já entendemos isso. O Senhor já trocou o nosso coração. O Senhor já tirou o nosso coração de pedra, Senhor. Já nos deu, Senhor, um coração de carne. O Senhor já fez a obra nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa, Senhor, responder a esse amor, Senhor. A gente sabe que uma fé sem obras, ela é morta. Então, que a gente consiga frutificar, Senhor, os frutos do Espírito, se verdadeiramente teu Espírito Santo habita em nós, que os frutos dele, Senhor, sejam vistos em nossas vidas, que as obras que o Senhor já preparou para nós, Senhor, que a gente possa cumpri-las, Pai, com amor, com vontade, uma fé verdadeira, Senhor, que o Senhor mesmo nos deu. Não teríamos condições nem de ter fé, muito menos de sermos salvos. Então te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo Senhor ter nos amado tanto a ponto de ter nos escolhido para ser teus filhos amados, Senhor. A ponto de Cristo ter morrido naquela cruz e nos dado a herança que era somente dele, e nós somos co-herdeiros dele, Senhor. Isso é maravilhoso, que a gente reflita isso nessa semana que está começando, que a gente não viva só o domingo como dia do Senhor, mas que vivamos todos os dias como teu dia, Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na rua, aonde estivermos, Pai. A gente saiba confiar em Ti e viver, Senhor, esse evangelho maravilhoso que o Senhor só revelou aos Teus escolhidos, aos Teus eleitos. Nós temos o privilégio, Senhor, de ter ser um desses escolhidos, Pai. O Senhor diz que são poucos, nós somos gratos por sermos desses poucos que estão aqui, Senhor.
escolhidos por Ti para viver, Senhor, uma vida cristã verdadeira, Pai. As pessoas vejam em nós que Tu realmente és o nosso Deus, que a gente creia que somente existe um Deus verdadeiro e que a gente viva, Senhor, essa verdade. Obrigado por esse tempo que estivemos aqui. Te agradecemos pelas palavras que foram ditas, Senhor, que a Tua palavra viva. E que a gente viva, Senhor, esse evangelho verdadeiro que o Senhor tem nos mostrado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Muito